Muito bem, saudações povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo UEFA Champions League. Não teve rodada de Premier League, então uma semana nós torcedores Blues não assistimos o Chelsea em campo, Chelsea que mudou de treinador e amanhã vai estrear o inglês Graham Potter, de bom trabalho no Brighton. Já tá aqui, olha aí, Garcia, Spider, olha o Cris, meu xará tá aí. Cris hoje vai participar da resenha aqui pré-jogo contra o Chelsea versus Red Bull Salzburg. Vamos contar, dar muitos dados aqui, vamos contar umas histórias de UEFA Champions League. De início, quero pedir aquela moral nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Tem lá gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, treinadores Blues, pré-jogo, pós-jogo, tem as pílulas, tem muita coisa lá. Galera que gosta do Chelsea vai se viciar lá. Vamos trazer aqui o Cris e vamos contar essas histórias de ingleses versus austríacos na UCL, e hoje já teve rodada. Vamos lá. O Cris está aqui. Oi, Cris. Só chegar e vai fazer essa resenha com a gente aqui. Cadê você aí? Chegou, apareceu. Salve, Cris. Vamos ajeitar aqui. Opa! A cabeça não fica cortada. Aí. Vamos lá. Agora sim. Agora tá legal. Agora enquadrou tudo. Como é que tá, Cris? Beleza? Salve, Cris. Beleza, e vocês? Como é que tá? Estamos aqui na paz. Uma semana sem Chelsea. É... Chato, né, cara? É chato a gente acostumado a toda vez que volta das férias do meio do ano, 2 vezes por semana a Chelsea, né, cara? Ainda mais nos anos recentes, que a gente tava indo longe lá da Liga dos Campeões, é complicado. Porém, pode ter uma vantagem, né? Com a saída do Tuchel, acho que o Graham Potter deve ter tido mais alguns dias para treinar o time, para conhecer o time, né, saber do elenco e, de repente, tomar uma decisão mais acertada, né, na escalação. Foram 3 dias que ele chegou. Eu já acho que de início ele não vai inventar muito, não. Não vai fazer nada, não. Vai na conversa, vai botar um time padrão, né? Não vai ter o Mendy amanhã, ele falou na coletiva. Então os desfalques são o Mendy e o Kanté. Então, vamos falar mais para frente disso aí. E aqui, o Cris, com essa mudança de treinador, seu prognóstico para a temporada mudou? Muda, né, cara? Muda porque todo começo de trabalho é uma incógnita, né? O Thomas Tuchel teve um ótimo começo de trabalho, ele estava consolidado, a gente sabe que ele exigia muito mais atenção dos jogadores nos jogos mais difíceis. Então você sabia que nos clássicos, nos jogos maiores, o Chelsea ia ter um melhor desempenho do que nos jogos melhores. Foi assim contra o Dinamo de Zagreb, foi assim contra o Tottenham, que a gente só não ganhou por um detalhe, né, enfim, daquele lance do Cucurella. Mas é, e agora é uma incógnita, né, cara? Você não sabe o que o cara vai conseguir implantar em campo, você não sabe se ele vai conseguir já aproveitar um ou outro jogador, às vezes, porque muitas das vezes no começo o Tuchel, no começo do trabalho do Tuchel, eu lembro que ele mexia muito errado no time, né? E com o tempo ele começou a fazer ele melhorar isso daí, né, cara? Ele começava de uma maneira meio branda e com o tempo começava a mexer muito bem no momento certo. E as mexidas davam resultado, né, cara? E esse é a incógnita do Graham Potter. Ele pode começar até bem, mas e na mexida? E durante o jogo, né, cara? É isso que a gente vai ver a partir de amanhã com esse cara. Ele vai ter peças melhores do que ele tinha no Brighton, né? Isso Sim, aí com certeza. Eu tô animado. Para mim foi uma escolha certa o substituto. Agora,
errada foi substituir o treinador, mas sim, ele não sabe muito bem o bastidor, né? Apesar de que hoje teve uma coletiva aí, né? Uma declarações do Todd Bowley aí de que o Tuchel não estava andando aí, né? Em linha, né? Com a sim, diretoria, não estava batendo nos pensamentos. Então, sim. cortou logo a cabeça do cara, a gente não viu. Agora, tem uma semana que o Chelsea não joga. A essa hora, o Chelsea já tinha perdido na Champions League para o Zagreb. Sim. E o que você fala daquele jogo lá, rapaz? Que atuação foi aquela? Cara, eu acho que. Não vou falar que só que o placar culminou na derrota do Tuchel, mas aí implicou um pouco do que o Todd Boehly estava falando, né, cara? Que ele queria levar o Cristiano Ronaldo como centroavante. E você percebia que o Tuchel insistiu no Aubameyang, cara, e o Aubameyang pegava toda hora e não jogava de centroavante. Ele ia e jogava a bola para trás. Ele parecia um Exatamente. outro ponta, né, cara? Ele lembrava o Timo Werner jogando. E eu acho que, Um ponto. né, Pode falar. a gente Você falando aí, Werner aí, aqueles dois lances lá, aquelas duas bolas que ele procurou o Sterling, é verdade, cara. sim, se não tem um Sterling, se tem um Werner, porque tipo assim, o Aubameyang, por mais que ele chegou como centroavante, ele é centroavante, só que ele joga um pouco mais pelas pontas. Só que se tem alguém que pega a bola e toca a bola para ele vai fazer o papel de centroavante, sim. Assim como o Werner fazia. O problema é que os caras não tocavam. Muitas das vezes os caras, quando tocava, né? A bola chegava no Werner, o Werner decidia, errava gol na cara, errava gol na cara, mas fez muito gol também. Inclusive com o Lukaku, né? E, 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 É, é- e era lance, cara, que umas duas, três vezes ele pegava, na vez de chegar e chutar, o próprio comentarista, o Vitor Sérgio Rodrigues, que já conhecia o histórico do Aubameyang, que era chute, pegava e chutava, não, ia lá e procurava o cara para tomar o cara no meio campo, os caras já chegavam marcado, né, perdia a bola, e não tem nem o que falar do gol que tomou, cara. Deu uma vacilada, o cara fez um ótimo pivô, e o e o Smith único cara, né, Cris? O é, único cara que a gente estava falando sobre destaque, que era o centroavante, o Orsic, foi o sim, cara que decidiu o jogo. é o cara que Que decidiu o jogo, corrida, o cara. Fofana. Muito rápido, Coitado muito do rápido. Fofana, né? Até tentou, cara. Mas aí é o que a gente fala de estatística, né, cara? Estatística e planejamento. Na Premier League passada, os jogadores mais rápidos da competição foram, o primeiro lugar, o Rudiger, segundo, o Chalobah, e terceiro o Fofana. Beleza, perdemos o Rudiger, né? Por questões aí, não quiseram renovar, a gente entende. O tio Chalobah e tinha o Fofana, beleza, escolheu do técnico, né? Escolheu os dois. Só que é aquela coisa, o terceiro lugar já não pegou o City, né, cara? Eu tô pra falar pra você que não vou É, falar que o Xalobá ia pegar? Não sei, cara. Numa dessa, a gente não sabe como é. De repente ele vai, ele pega, só que faz a falta e é expulso. Um último homem também. Mas não lembrando que toma o não tinha gol. Thiago Silva poupado. E pô, o Thiago Silva é aquela coisa. Antes ele tentou poupar agora, porque vai ter jogos maiores, né, cara? E por mais que é uma Champions League, e para ele estava contando que ia ganhar aquele jogo, e na continuação do trabalho ia precisar mais pro jogo contra o Milan, né, para tentar parar o Rafael Leão do que contra o Dinamo de Zagreb. Mas É acabou que deu verdade. tudo errado pro cara e foi mandado embora, foi um choque e deu o que foi. O Bolo disse que não foi pela derrota em Zagreb, não. Foi Não, o divergência de opinião e mesmo outra coisa. Deixa eu só ver aqui a galera que estava aqui. Ó. O Chique, Lucas Silva deu salve, Anderson. Ó, o Lucas falou aqui, o Potter vai ter um jogo em 3 semanas. Muito bom para ele trabalhar o elenco. Ele, sim, assim, né, ele não esperava tanto, né? Bom para ele, isso mesmo vai ajeitar os caras. sim. Boa noite, meus amigos idosos. Te dando Salve, uma boa Ricardo. noite aí, o Anderson. Marcial, isso aí. O Jonathan entrou aí, salve para o Jonathan. Minha opinião é que os americanos prezam por um jogo vistoso e atrativo.
E o Tuchel e o Chelsea não eram isso. Ô, Lucas, é verdade, cara. Você tem uma razão aí. Eu vendo o Boli falando, as declarações dele tomando na frente. Vocês podem ter certeza que daqui para frente, em cada temporada, o Chelsea vai ter uma super estrela. Se não tiver essa super estrela, pelo menos vai ter notícia de que o Chelsea vai tentar contratar. A primeira foi o Cristiano Ronaldo. Você pode esperar. Sempre vai ter um cara de midiático. Ele vai vender camisa nos Estados Unidos, na ilha. Mas agora que ele está falando da coisa da marca global do Chelsea, né, explorar os fãs, né, já que o Chelsea é um time com muitos torcedores do mundo inteiro, olha lá, o marketing vai comer solto. Vai, apesar de que... Certíssimo. Só que, para mim, começou muito mal, né? Porque na semana passada é que lançaram o uniforme número 2, o Chelsea já usou 2 vezes e a gente só consegue comprar no site oficial, na Mega Store. Por aqui ainda não tem. Então, tá vacilando nessa aí. Sim. Um detalhe, e também o 3, né, cara? Geralmente os fortes do uniforme do Chelsea, às vezes, é muito o do uniforme 3. Você vê em tudo quanto é lugar aí, mas você não vê da mídia do Chelsea e da Nike. Aí você não sabe, na real, qual que é o uniforme 3, né, cara? É verdade. Olha aí, salve pro Patrick, o camisa do Fabris. Olha o Lucas aí. Isaías, o Alessandro ZL, sempre aí. Salve, Alessandro. Salve, Alessandro. Falei que o Tuchel ia cair, é mesmo, Alessandro. Você teve a premonição, hein? Mas eu sei que você queria, você gostou da troca, ou Alessandro? Olha o Gladson tá aí. Salve, Gladson. Salve, Gladson. Tá, o Molim também tá aí. Salve, o Molim participou de uma resenha junto comigo e com a Laura, falou, a galera gostou. Legal. Salve, Fausto. Tranquilo? O Fausto tá, até agora, velho, tá desiludido, ele tá chateado com a demissão do Thomas Tuchel. Jonathan, hoje vi a notícia que o diretor está muito perto. O estilo dele é achar talento, se não de contratar super craque. O diretor, o Jonathan. Mas o que eu estou falando é o Todd Bowley, entendeu? É o Todd Bowley que tem isso. Sim. Passando pelo diretor. Parece que é o cara, a bola da vez é o diretor do Paris Saint-Germain, né? Eu acho difícil isso aí, se você se permite, mas ele é um cara que chegou essa temporada, ele era do Mônaco, né? Ele fez um ótimo trabalho no Mônaco, fez um ótimo trabalho, eu não lembro, eu confundo o Lille ou o Nice, um dos outros, um desses times aí. Aí o Paris Saint-Germain trouxe ele para essa temporada. Foi o cara que fez a limpa lá no Paris Saint-Germain e deu essa reformulação do que está agora. Trouxe o João Palhinha, trouxe outros caras de bom, tá fazendo um bom campeonato. E, cara, tirar o cara que é vitrine hoje, que tá aí no time Messi, Neymar e Mbappé, o time prático, não vou falar que é o mais rico do mundo, mas, pô, tudo endinheirado daquele jeito para trazer para a Inglaterra é difícil. O que eu li hoje, eu esqueci de ver a fonte, foi que o Todd Bowley mandou uma proposta para ele de 8 milhões de euros. Isso, por ano, né? Isso para ele. E falou que um projeto. O PSG. Isso, 300 milhões de euros durante não sei quantos, acho que nos próximos 2 ou 3 janelas aí. São números muito expressivos, né? A notícia que eu li não chegava a 300, não. Era coisa assim, tipo o que o Chelsea gastou nessa janela. 270, sim. 280, é porque, tipo assim, se em libras dá 200 e pouco, e euros dá 300. Ah, então tá bom. O Borges, o Fausto Borges, lá de Ribeiro do Pombal. Que é isso? Ribeiro Pombal, né, o Borges, da sua cidade no interior da Bahia? Tá difícil superar a saída do Dudu. O Alessandro falou aqui, ó. Não, mas acho que agora vai ter uma limpeza. Ele falou que o Tuchel ia acabar sendo demitido, mas ele não queria a saída, não. CR7 demitiu o Tuchel. Eu acho que não foi assim. Não foi o CR7 que demitiu, mas o Bowley queria muito, né? Queria. O Tuchel não quis. O Tuchel falou que o Tuchel pediu 4 caras lá
e nenhum veio, né? Não veio. Kimpembe, acho que é Delite, De Jong, acho que é De Jong, Delite ou De Delite Jong. e Ousmane Dembélé. Não, e teve também um Kimpembe lá. Ah, Aí ele Kimpembe, não veio. tudo do PSG, é difícil tirar, né, cara? Ah, tá. O Jonathan falou aqui, ó. Não, Cris, o diretor vai ser o do adversário da. Sim, o diretor do Salzburg também está na lista. É porque nós vimos uma notícia aqui, Ah, ô, legal. Jonathan, que a bola da vez estava sendo o cara do Paris Do Saint-Germain. Paris Mas Saint-Germain. esse do Salzburg aí também está na lista mesmo. É bem Entendi. provável que seja ele. Né? Então, é. Eu vi um nome aí que eu não gostei, não, que foi o do Belete. Luiz, eu ouvi sobre o Belete na semana passada, Semana mas não passada. sei. Não O faz Belete sentido. Não. teve cargo de direção. Participou de direção aqui do Cruzeiro, aqui, mas eu não sei como é que foi o desempenho dele. Não. Eu também não sei. Freund é o nome dele. Luiz Campos, ele é freelancer. Mas tem multa se ele for para outro clube grande. Isso. É o Luiz Campos aqui, é o do PSG, ou John? Isso. Acho que é isso mesmo. Ele mesmo. Então é isso. Anderson Santos. Isso, Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal é a Ribeira do cidade Pombal. do Falcão na Bahia lá. Bahia. Isso aí. Emerson, salve. O Gladson, né? Com aquele seu humor ácido e britânico. Lisca doido caiu no Santos. Alguma chance de assumir o Chelsea? Não. O Avaí foi mais rápido. Foi mais rápido que o Chelsea. Levou. O outro azulão levou, né? Outro azulão. Lisca não quer saber de Big Ben, ele quer as praias de Santa Catarina. Já Tá fica certo. perto do Rio Grande do Sul. Sim. Olha o Dalmolin. CR7, garoto propaganda do Manchester United. Não vê que me cheira. Pois é, mas o Dalmolin, você tá sempre falando aí, é cada uma. Mas o chefão lá, o dono todo poderoso do Chelsea, é que queria o cara. Queria o cara, sim. Anderson, vamos pra cima. CR7 admiro, mas não gostaria dele no Chelsea por causa da celebridade. Boys, pois eu queria o CR7 no Chelsea. Vai fazer muito gol na gente. Mas vamos lá, né, meu povo? Red Bull Salzburg. Antigo Áustria Salzburg. E o Áustria é um time de 1933, já teve vários nomes, entre eles Cassino Salzburg, várias mudanças de nome. Desde 2005 foi comprado, igual aconteceu aqui com o Bragantino. Antes tinha o RB Brasil, que durou até mais tempo, mas ficou nas divisões inferiores, né? Tanto disputou a primeira divisão aí de São Paulo, não é, Cris? Sim. Mas jogava em Campinas. Não existe mais não, né? Não. Não existe mais não, né? Mudou tudo para Bragança. Tudo para Bragança. Agora é Red Bull Bragantino. Exato. Então, em 2005, foram lá e mudaram o nome do time, contrataram o Áustria Salzburg, virou Red Bull Salzburg, RB Salzburg. E o time não tem adversário na Áustria. Nas 16 últimas ligas, ganhou 13. Dá pra você ver. É o poder financeiro, né? O cara falou que maldito é o país. Então, meus amigos, é isso. O que nós podemos fazer? Você lembra, ô Cris, fora Champions League, ou se tem aí a Liga Europa da vida, assim, você viu alguma coisa? Tem alguma coisa interessante no Salzburg? Porque eu não assistia. Agora, eu me lembro do jogo Chelsea 5, Salzburg 3. Sim. A gente tomou. Era começo de temporada, né, cara? Acho que é pré-temporada, né? A gente tomou um sustinho. O time estava ingressando. Acho que foi o ano que estreou a Haaland, se eu não me engano, foi o primeiro ano que ele estreou ali na. Não sei se foi no Salzburg ou um jogo internacional dele. Mas antes disso aí eu não acompanhava. O primeiro jogo que eu vi deles foi só esse daí, cara. Foi contra o Chelsea e depois foi da onde saiu o Minamino, da onde saiu. Tinha um outro rapazinho lá que agora não lembro o nome também.
Oi? O Haaland, Tem o Haaland e, o tem mais, Haaland. e tinha mais um, cara, também, que agora eu não lembro o nome, cara. Que também era promissor. Aí, se eu não me engano, Ó, posso ter. Oi? ó, daquele time do 5-3, Sim, que eu me lembro aqui, ó, eu até marquei aqui, tem o Haaland, sim, né, que ele foi no ataque, o Minamino entrou no segundo tempo daquele jogo e fez 2 gols. Um sim, cara que ainda está no time, mas hoje está bem veterano, é o Ulmer. Hoje ele está veterano, hum, com 30, acho que é 36 ou 33 anos. Olha, eu vou olhar depois aqui. Mas eu tenho a ficha aqui daquele jogo, daqui a pouco a gente fala. Então é o ah, seguinte: o Chelsea perdeu para o Zagreb e o Salzburg empatou com o Milan, em faltou casa. comida. Um Não sei, golaço o cara fez. acabou que, acabou que o bicho não ficou tão feio para a gente, né? Não, Na Champions League na primeira rodada, né? não. Você esperava? Você esperava o quê? Eu esperava uma vitória do Milan. E já falando aqui, o tal do Rafael Leão é um touro. Que homem bom de bola. Eu não vi ele jogar, não. Cara, eu esperava a vitória do Chelsea e a vitória do Milan, né, cara? 3 pontos para cada, para chegar naqueles últimos 2 jogos, o último da primeira fase e o primeiro da segunda fase, decidir, né, em casa e lá na Itália, entre Chelsea e Milan, quem que pode ser o líder do grupo, né? Mas tá tudo em aberto ainda, né, cara? O Chelsea perdeu, o Zagreb ganhou, os caras empatou e agora joga. Amanhã, acho que 1h30 da tarde, joga contra o Milan, é na Itália o jogo, né? Joga na Itália. Na Itália, E né, aí, cara? você acha que o Zagreb vai aprontar? Ou vai ser só defesa e tentar mais uma longa para o City? Ah, amanhã é dia de Giroud de novo, né, cara? Amanhã vai ser 2-1-0, gol de Giroud. Pô, faz falta pra Giroud. caramba, cara. Faz muita falta o Giroud, cara. Um jogo Você é aéreo. muito fã do Giroud, né, Cris? Ah, Quando você cara. fala do Giroud, assim, você fala com um carinho danado. O cara quebrou vários galhos do osso, né, cara? Eu lembro com essa camisa mesmo, o gol que ele fez Quatro contra o gols. Atlético de Madrid, né, cara? Que ele meteu aquela Não, meia não. bicicleta. Com essa camisa Ah, aí, ele não, não fez foi, é 4 verdade. gols contra o Verdade, Sevilha. verdade, verdade. O Atlético de Madrid foi com a azul, com Foi a com a camisa azul azul clara, ali né? do Jean. Verdade, verdade, bem lembrado. Mas essa camisa aí é Giroud, tem que chamar Giroud. É Giroud, cara. impressionante. Eu acho que o Milan vai ganhar o jogo amanhã. Eu acho Sim, que vai ser diferente. Já se vacilou demais na assim, Croácia. Olha só, olha o dar uma linha aqui, o vovô blogueiro. Ó. Eu também sou chefe e queria a Shakira, mas acabei ficando com a outra colombiana. Mas futuramente você deu sorte, né? A esposa do Dalmani é colombiana. Mas aí, ah, legal. Shakira é legal. Shakira eu gosto. Olha aí, o Guilherme. Olha o Dalmolin, ó. Cadê? Isso. Eu tô com mau Tô pressentimento louco. nessa partida. Que isso, rapaz? Amanhã, Dalmolin? Não. Mendy tá fazendo birra para assinar o novo contrato. Kanté também. E o que amanhã Ah, não tem Mendy. Amanhã não tem o Mendy. nenhum dos É, dois. o esquema do contrato do Kanté foi o seguinte. Ô, Cris, Hum, abaixa um pouquinho o volume aí do seu telefone. Tem um áudio vazando. Acho que. Ah, isso, agora acho que deu. Porque parou, tava dando um ruídozinho ah, assim. desculpa. Mas você tá me ouvindo bem? Tá Tô. me ouvindo bem? Então vamos lá. O Domolim, o do Mendy é aquela coisa, ele tá se valorizando. Diz que amanhã tá fora por causa de uma contusão que ele tá se recuperando. Não sei, aquele chute lá que ele levou no peito contra o West Ham, logo depois que anularam o gol, ele terminou a partida. De lá para cá, não sei não. O Kanté, dizem que é porque a diretoria anterior ofereceu 3 anos de contrato e essa ofereceu 2 com prorrogação, né, de mais um. Ele não quer. Olha, vou falar uma coisa sobre o Kanté aqui. Todo mundo sabe que eu gosto pra caralho do Kanté. Para mim é o melhor jogador do Chelsea, tá? O Kanté. Mas agora eu já estou começando a desapegar, tá? Para mim, se ele tiver que sair do Chelsea por causa de
esses lances das contusões, se ele quiser ir embora porque não quer renovar o contrato por essas coisas, eu vou entender muito bem. Antes, não. Antes ele não podia abrir mão do cara, não. Mas agora, quando se partir dele, eu não vou sentir muito, não vou ficar muito surpreso, não. Viu? Eu já estou preparado para ver o Chelsea sem o Kanté. E você, Cris, o que você pensa? Cara, eu tinha visto um pouco antes do Tuchel sair, já algumas declarações falando que o Kanté precisa mudar o comportamento e alguns detalhes aí, por ser a segunda maior folha salarial do Chelsea, né, cara? Em termos de salário, o segundo maior diz que é do Kanté. E Até o ele. segundo salário? Segundo maior salário do Chelsea. Não lembro quem é o primeiro, mas o segundo é o do Kanté. Já chegou a ser o maior, mas agora é o segundo. E ele, cara, quando ele além desse detalhe das lesões, o que acontece? Ele deu uma certa época, por causa da religião, ele fica muito tempo sem comer, né, cara? E isso deixa ele muito fraco, isso o cara levou ele na esportiva, né, cara? Acho que foi um pouco antes do jogo contra o Real Madrid, acho que no jogo de ida Isso mesmo, foi falado na época. foi, né? Estavam Foi. comentando que ele não estava comendo, e lógico, todo mundo respeita a religião, né? É legal, só que é trabalho, né, cara? Você tem que trabalhar, né, cara? E prioridade é o trabalho. Aí na época tava se comentando isso daí, tipo, se o Tuchel continuar, o Kanté volta, mas provavelmente com a renovação de contrato, ele não ia mais ia pegar no pé, né? Não ia ter mais alguns benefícios que ele teve na época, acho que é a época de Ramadã que fala, né? Como teve na temporada Isso. passada. 30 dias de jejum. Isso, disse que não ia ter mais esses privilégios, não. Bom, aí você sabe como é que é essa coisa do costume da religião. Os caras não abrem mão, Não não. abre mão. Mas tá bom. Uhum. Kepa vai jogar amanhã, pra mim tá tranquilo. Giroud é o Good Olsen melhorado. Eu acho o Good Olsen melhor que o Giroud, Guilherme. Eu acho. Olha, Dalmolin, ajuda aí, Dalmolin. Você Dá que uma olhada viu o pra Good ajudar essa Olsen. aí, cara. Essa aí eu tô por fora também. O Johnson, Eu só vi pela televisão. pô, o Eu pouco só que eu vi o vi do Good Olsen Johnson pela é parecer televisão. bem mais rápido que o Giroud. O Giroud parece mais Sim. centralizado, mais alto, né, cara? Mais finalizador tipo assim, de bola aérea, né? Giroud é centravantão Você tá ali, faz vantão, sim. coisa. O Johnson não. O Johnson caía para o lado, no meio da área, Sim, driblava, finalizava bem pra caramba, era bom de sim. cabeça. Eu vi. Eu não vi o Johnson no auge, não, mas até os últimos anos dele ali, ó, de 2004 até o final dele no Chelsea ali, eu vi bem o Johnson. Dá uma linha, ajuda aí, você que viu o cara no campo. É. Salve pro Edson. Jonathan. Mendy tá horrível fazendo chá para renovar. Eu já começaria a procurar outro goleiro. Cara, é aquela que tu falando, o Todd Bowley, né? Já contratou o Slonina lá, o cara Sim. é um Norte-americano. goleiro é americano lá do Chicago, que é promissor. O moleque estreou com 16 anos no profissional, já se destacou, já tem uma experiência. Em janeiro ele chega para o Chelsea, olha. O Gladys falou que o Giroud, além de tudo, é um gato. Tá certo, Gladys. Tô adorando os comentários do Gladys aqui. O Black sempre foi o meu sonho. Mas eu acho que esse não vai rolar, não, viu? Esse não vai sair do Atlético. Atlético que perdeu hoje, né? Perdeu Olha. por 2-0 Bayer Leverkusen. Participação de Callum Hudson-Odoi no segundo gol. Ah, é? Vou ver o vídeo depois. Aqui, deixa eu falar uma coisa sobre Champions League, tá? Vamos ficar de olho nesse esporte de Portugal aí, que tem um tal de Eduardo lá. Que é aquilo? A bola cola no pé do moleque lá do caboclo. Ele dribla todo mundo, rapaz, fez um golaço hoje. Fez. Pouco antes ele driblou todo mundo. Nossa, que saudade, tá faltando jogador desse, cara. Sabe? Que sai costurando e driblando todo mundo e ninguém toma a bola do cara. O É um esporte já brasileiro? tá aí, com 2 vitórias. Olha. Kanté quer ganhar mais do que o Koulibaly. Eu avisei para vender 2 anos atrás. Não, 2 anos atrás não podia vender o Kanté, não. Kanté e Loftus, que vão para PQP,
Entendi, o Gladson, é por causa do esquema, porque eles não vacinaram, aí o Gladson não perdoa os caras, não é? Difícil, né, velho? Não cumprir o ciclo de vacinas e não for para os Estados Unidos por isso. O Jonathan tá dando aqui, ó. O maior salário é o Lukaku, 350, o segundo Sterling, 300, Kanté, 290 por semana. Então tá explicado. Aí, ó, o Dilce era 1000 vezes melhor. E tá aí o Dalmolin, Ah, já era, que falou, tá é falado. do Giroud. Não, que isso? Não dá, cara. O Gudjohnsen, você tá louco, cara. O Gudjohnsen é melhor que o Giroud, não tem essa. Aliás, o Gudjohnsen é melhor do que Sterling, Ziyech e Pulisic juntos. Dalmolin. Tá bom. Vou fechar com você nessa aí. O Gudjohnsen era foda. Esse Alba, nem para limpar a chuteira dele serve. Aubameyang. Dalmolin, o Aubameyang vai ter que fazer muito gol para o Dalmolin dar moral para ele. Mas fazer. Vamos lá. Aqui, ô Cris. O Salzburg que eu tinha falado ali, ó. Fundado em abril de 2005, né? Sim. Filho do Austria Salzburg, de 1933, joga na Red Bull Arena para pouco mais de 30 mil pessoas. Aí eu anotei uma curiosidade aqui sobre o Austria Salzburg aqui. Como o tradicionalíssimo lá, o de 1933, ele mudou de nome, mudaram até as cores. Aí um grupo de torcedores, o que fez, Cris? O que um grupo de torcedor tradicional que é contra alguém chegar a comprar seu clube, mudar escudo e mudar as cores fazem nessa hora? Na Inglaterra tem muita histórica disso. Tem ideia do que aconteceu? Monta outro clube. Criaram o Austria Salzburg também. Caramba. Aí tá falando aqui, ó, existe uma equipe criada por torcedores do Áustria logo que a Red Bull comprou o antigo clube, né? Também criaram, foi em 2005, logo depois. Eles jogam hoje, eles estão na Liga Austríaca, na Áustria Liga Regional. É uma espécie de terceira divisão regionalizada, mas não é a terceira nacional. É aquelas lá para baixo. Eles devem lá para baixo, quarta, né? Sim. É porque é regionalizado. Então, eles, desde a criação dele, eles conseguiram 4 acessos. Aí, então, hoje, a terceira divisão regionalizada da Áustria. Então, existe ainda o Austria Salzburg novo, criado por torcedores. Você já assistiu algum jogo da Liga Austríaca, Cris? Não minta. Não. Você tem ideia como é que é a Liga Austríaca? Número de equipes? Cara, no FIFA eu lembro que a Liga Austríaca era menos times, né? Menos que 20, cara. Acho que é 12 times. Exato. A Liga Austríaca é a Bundesliga, Bundesliga, da Áustria. É isso. Existe desde 1974. Eu não tenho ao certo, mas eu acho que a Bundesliga alemã, ela também é por aqui, porque ela foi fundada na década de 70 também, a Bundesliga, também, que a gente conhece a alemã. Essa Sim. da Áustria é de 74, 12 times. Adivinha quem é o líder? Red Bull, né? Red Bull Salzburg, seguido pelo Lask e em terceiro o Sturm Graz. Salve para a Natasha, para o Florencio e para o Flávio que chegou aqui. Olha só, o Red Bull, de lavada, ganhou os últimos... Eu falei, dos últimos 16 ganhou 13. Então eu vou falar aqui os vice-campeões dos últimos 5 anos, tá? Na Liga da Áustria. Olha só. 2021, o Salzburg campeão e o Sturm Graz vice-campeão. Em 19 e 20, vice o Rapid Viena. 18 e 19, o Lask, vice. E em 17 e 18, novamente, o Sturm Graz. O Red Bull é campeão dos últimos 8 campeonatos anteriores. Tem mais. Dos últimos 13, ganhou assim, 11. Então, dos últimos 16, ganhou 13. É impressionante. O time é soberano aqui. Soberano, né, cara? Venceu 13 das últimas 16 ligas. É o poderio do energético lá. Olha aqui, vamos lá. O Florencio perguntando aqui, vocês têm detalhes de como foram os primeiros treinos do Potter com o time?
Ô, Florencio, o Chelsea mostrou no Twitter assim, umas imagens. Teve até um. Disponibilizaram um treino ao vivo no YouTube Hoje, hoje, acho que foi hoje, hoje, sim, hoje. né? Pouquinho. Mas esses treinos ao vivo é aquela coisa. É jogador batendo bola e ele observando mais a distância. Pela coletiva de hoje, é muita conversa, sabe? Ele não tem muito o que mudar. Ele vai botar vai trocar o goleiro, né? Porque o Mendy não vai jogar, ele já anunciou, e não vai ter o Kanté. De resto, daqui a pouco nós vamos falar um provável time ali. Aqui, eu acho, todo mundo está pensando assim, veio o Cucurella, teve uma foto desse conversando, né, querido? Eu acho que vai Tio, tá? Eu acho que não vai Cucurella. Então, o treino é o seguinte, o que mostraram para nós é muito bate-bola e ele observando de nós. Normal, o Turro também fez isso quando ele chegou, observando. Era conversa lá dentro, vai ser mais da cabeça, organização. O Potter, né, gosta dos três zagueiros. Nós vamos ver muito, né, Cris, quando o Chelsea for atacado, fechar o meio-campo com 5, ninguém vai passar do Chelsea, e aí bola no Alba, bola no Havertz. Aí vai ser bom, Tomara, vai ser bom pra caramba. O tomara. que você pode falar aí das primeiras imagens do Potter no CT de Cobra, Cris? Cara, hoje eu coloquei no tradutor e para ver um pouco da coletiva dele hoje, né? E falando que é difícil, né? Tipo assim, elogiou bastante os jogadores, ver aquela conversinha, para mim é o que você falou, vai inventar o menos possível, vai tentar dar uma adaptada em alguma coisa, provavelmente não vai abrir mão dos três zagueiros, né? E vai aproveitar que ele tem o time inteiro agora, porque o time, boa parte do time vai sair agora por causa da data FIFA, né? Vai ter pouca gente que vai ficar 15 ali, dias então vai sem Chelsea. aproveitar o primeiro jogo para ter o primeiro contato, para ver como é que vai ser. É uma pena que não vai ser no campeonato inglês, que você tem tempo para correr atrás, né? Vai ser na Champions League, né? Então ele é aquela coisa, ele mesmo disse, ele vai fazer o melhor, só que não promete nada, né? Não promete nada porque é o primeiro contato, e justo na Champions League ele nunca teve um contato com o Champions. Minto, ele teve um contato com a Champions League uma vez que ele estava falando que ele pegou o Galatasaray, mas é totalmente diferente, né, cara? Ele sabe que são mágicas as noites de Pelo, Champions League lá para os ingleses, pelo e Oscar Stone lá da Suécia. eu acho que foi. Deve ter sido naquelas prévias, né? Isso, nas Porque ele prévias. ganhou. Pode ter sido, eu não me lembro, não sei disso, mas ele foi bom lá. O Mas, Flores perguntou se acha que vai haver mudança no time, né? A mudança de amanhã, né, vai ser o goleiro só, não vai ter o sim, Kanté. E eu acho que, assim, é, vai ser a mudança, a postura, para mim, vai ser de comportamento dos jogadores. O Potter só, quase que eu falo turno, tá vendo? O Potter só vai determinar posicionamento e os caras vão cumprir, e para mim vão cumprir ó, com perfeição. Pode apostar que amanhã nós vamos ver um Chelsea seguro. Seguro pra caramba. Igual quando o Tuchel chegou. chegou, né? É o que eu penso. É, eu só queria aproveitar rapidinho, agora que você falou que veio na mente agora, eu tava lembrando agora daquele McAllister, que jogava no Brighton, né, que é o 10 dos caras, que geralmente ele joga assim como um principal articulador. Cara, para aquela posição lá e que aquele cara deita lá no Brighton, tem três caras aqui no Chelsea, cara, que putz, cara, tem tudo para ser Quais o são os McAllister caras? dele, que seria a última opção, o Gallagher, né, mas que fazia isso no Crystal Palace, o Ziyech, que sempre joga, para mim joga melhor ainda como 10, né, porque na maneira que bate na bola, né, e ele não cria tanto, mas chuta bem de fora da área, né? De vez em quando dá uns passes, mas é mais fominha, né? E o Mount, que é o principal, né, cara, que sabe dosar bem entre a finalização e o passe. E seria importante pro Mount, cara, que a renovação de contrato dele acho que vai passar um pouco por esses dias, né, cara? Pelo que ele apresentar em campo esses dias aí,
É que talvez vai a renovação de contrato dele, né? Assim como foi a do Reece James. O Malta tem que acordar para a vida e começar a jogar bola. Acho que agora com um técnico novo, ele amanhã, acho que amanhã ele acorda. Vamos Tomara. que vamos aqui. O Jonathan falou, o esquema do Potter é com 3 zagueiros, mas ele joga mais compacto no meio, com alas construtoras, mas no Brighton não fazia muitos gols. Exatamente. Ele vai, então, quando o Chelsea atacar, ele pode manter esse mesmo esquema, só que o elenco do Chelsea é melhor e tem sempre tamanho. O Chelsea é um time ofensivo. Eu acho que vai Sim. fazer muito gol. O que ele vai poder fazer no Chelsea, o que ele sempre quis fazer no Brighton e não conseguia. E olha que parei com isso, só o nome do perfil, que legal. É aquela velha pergunta. Eu já vou dar a resposta. Não. E nem quero. Acha que o Hazard volta. Nem. Esqueça. Puta que eu... Esqueça. Não vai rolar. Deixa ele lá no Real. Última vez que fui para lá, foi para ver Rapid Viena versus Chelsea. Cidade bonita. Se manter o esquema de 3 zagueiros, quero ver o que vai mudar na prática. Eu acho que com o Garrapata ele vai saber usar bem. Vai manter esses 3. Apesar de que os donos não querem, né? Dizem que sugeriram mudar o esquema. Só que eles É. queriam colocar 12. Né? Aí não rola. 12 não rola. Então, ó, vamos lá, ô Cris. Estavam falando aqui, né, da Liga Austríaca, tá o histórico de confronto. Falando daqueles 5-3, eu anotei aqui a ficha. Um amistoso pré-temporada na Red Bull Arena, tá? Em julho, 31 de julho de 19. Gols: Pulisic 2, Oguené aos 50, Pedro aos 57, um golaço. Lembra daquele Golaço. golaço? Lembra do Tá Escorpião? louco. Batshuayi, seu ídolo máximo, fez 80, aos 88. E Minamino, o japonês que depois foi para o Liverpool e Southampton, Sim. entrou e fez um gol aos 85 e aos 92. O Chelsea daquele dia: Kepa, Aspilicueta, Zuma, Davi Luiz e Emerson, Kovacic, Jorginho, Barkley, Pedro Pulisic e Tammy Abraham. Técnico Frank Lampard. Frank Então o Lampard. Minamino entrou no segundo tempo e marcou os 2 gols. O Salzburg, ó, o Ulmer, que vai estar amanhã, e destaca o Haaland e o Minamino, que fez nossos gols aqui. Esse é o que acabou sendo do histórico. Agora, o Sim. Dalmolin puxou aqui, ó. Última vez que fui para lá, para a Áustria, foi para ver Rapid Viena versus Chelsea. Cidade bonita. Esse jogo Chelsea contra o Rapid Viena foi na pré-temporada com o Conte. Não é isso, Dalmolin, que o Chelsea perdeu? Se foi esse jogo, né? Que eu achei um Chelsea Rapid Viena aqui, foi justamente esse amistoso pré-temporada, foi 2-0. Mas antes, Cris, eu botei aqui Chelsea versus austríacos. O Chelsea, existia a antiga Cup Winners' Cup, que é a Copa dos Vencedores de Copa, né? Que era a Sim. Recopa Europeia. Era Sim. aquele campeonato que o Chelsea venceu o Stuttgart, né? Você lembra? Sim. E o Chelsea enfrentou o Áustria-Viena. Né? Esse aqui é o de Viena. 2 vezes. E classificou, avançou de fase pelo gol qualificado, né? Gol fora de casa. Foi um 0-0 em Stamford Bridge em outubro de 94, Uhum. no primeiro jogo, foi pela segunda rodada da Recopa Europeia, a Cup Winners' Cup. E no segundo jogo, na Áustria, 1-1, com um gol do Chelsea, foi do John Spencer, e um cara muito relevante, uma lenda dos Blues que estava em campo, era o Dennis Wise. E o Chelsea Deswise. avançou pelo gol. O Chelsea avançou pelo gol. Outro confronto contra a Austríaco aqui foi esse: Rapid Viena 2, Chelsea 0, amistoso pré-temporada em 2016. O Antônio Conte era o treinador. Né? Temporada 16-17. Ninguém imaginava que a gente começou tomando 2-0 do Rapid e a gente não imaginava que ia terminar com 5-0 no Sunderland e campeão da Premier League, né? Imagina. 5-1, né, na verdade, que o Sunderland fez 1-0, 5-1. Olha só, Cris, o Rapid abriu o placar aos 8 minutos de jogo.
Gol de um brasileiro que hoje está na Premier League. Quer arriscar um brasileiro na Premier League? Um brasileiro na Premier League. Faz tempo que ele está na Premier League. Hoje ele joga no Newcastle. Joelinton. Joelinton. Marcou um gol aos 8 minutos. Ele era do Rapid. E o segundo gol foi de um jogador que ele não é, não sei se ele não anotei a nacionalidade dele, falei nessa aqui. Joelinton aos 8 e Correia aos 82 minutos. 2-0 para o Rapid. Igual o Chelsea. Olha o goleiraço do Chelsea naquele que começou o jogo. Begovic. Begovic. Demais, né? Bastante Begovic. Eu gostava, não. Você gostava do Begovic? Então, cara, o Begovic ele não foi tão bem no Chelsea, né, cara? Mas antes de vir no Chelsea, ele fez boas campanhas acho que no Stoke, né? Ele fez boas campanhas no Stoke, ele fez Sim. Stoke no próprio Bournemouth. Sim. Sim. Não, mas no Bournemouth eu acho que foi já depois do Chelsea, né? Sim. Antes ele teve ele era banco do Courtois, né? Sim. Ele é banco do Courtois, né? Isso, exatamente. Olha só, o Chelsea a escalação de Rapid 2, Chelsea 0. Begovic, Ivanovic, Baba Rahman, Djilobodji, John Terry e Matip. Mikel, Ruben Loftus-Cheek, William, Moses e Diego Costa. Técnico Antônio Conte. Cara, Djilobodji, cara, eu tô tentando lembrar desse cara aí. Era um lateral que depois foi pro Sunderland, hoje joga na França. Não deu nada aqui no Chelsea, não. Jogou uma partida só pelo Chelsea. Sim. Ruim. Baba Rahman tá sem prestar até hoje, né, cara? Impressionante. Eu acho que agora ele encerrou, né? Acho que agora não volta mais, não. Tá aí o Baba Rahman. Não. E o último confronto contra austríacos que eu achei aqui foi contra o Pellets, mas mundialmente conhecido como Wolfsberger. O Pellets. 0, Chelsea 3, amistoso da mesma pré-temporada, só que esse jogo foi 4 dias depois, dia 20 de julho. Certo. Né? Gols do Traoré, Ruben Loftus-Cheek e Nathaniel Chalobah. Aí o Chelsea foi de Begovic, Ainá. Lembra desse jogo? Irmão do Chalobah hoje, né? Nathaniel Chalobah. Irmão do Trevor Chalobah. Acho que ele tá no Watford, é isso? Tava no Watford. Acho que ele tá no Watford. Acho que é isso mesmo. Traoré, Loftus-Cheek e Chalobah. O Nathaniel Chalobah. Olha o Chelsea. Begovic, Ainá, Ivanovic, Terry e Djilobodji. O Conte estava apostando no rapaz para ser o lateral do Chelsea aqui, rapaz. Cara. Vitor Moses, Oscar, Bertrand Traoré, William, Matip e Diego Costa. E no banco tinha uns destaques aqui, ó, o Baba Rahman, o Kennedy, o Loic Remy e o Mac Miasga. Loic Remy, cara. Poçante Loic Remy. Loic Remy é atacante. Chegou com todo o cartaz, e tinha gol pra caramba, mas não deu, não rendeu, não deu em nada. É isso. Veio do Newcastle. Sim. Depois Queen's Park Rangers, né? Depois Newcastle, é isso. É isso aqui, vamos ver. Olha, o Rafa tava aí. Olha aí. Gerê falando Cris Bravo aí. Olha eu. O Parei falou aqui, eu gosto muito de live. Parei com isso 12. Nome legal demais, eu gostei. Volte mais vezes. Me deixe feliz, gosto muito de live. Acho que PSG melhor. Dalmolin falou isso. Dalmolin falando que estava no Rapid 2 Chelsea 0 que o Joelinton fez gol lá. Naquele ano, esse jogo coincidiu com a Beer Festival. Ah, tá. Futebol e cerveja, tá certo. Então ele foi para a Áustria, não é para ver o Chelsea,
Ele foi para a Áustria para tomar cerveja. Fabinho, Aí sim, tomou cerveja pra cacete e viu o Chelsea perder. aproveitou, né? Só ficou sabendo que o Chelsea perdeu agora. Agora, 6 anos depois. Porque estava bêbado em 2016. É isso aí. Olha aí, uma semana em Viena para desespero da esposa. É, o Dalmolin tá doido. Acompanhar o Dalmolin deve ser complicado. Matheus Ferreira, salve para o Ricardo Guimarães aqui. Vamos lá, Cris. Destaques das equipes, né? Para o jogo de amanhã. Eu só notei um destaque, que é o que interessa para nós amanhã. Nosso treinador, o Graham Potter, que a gente já falou bem dele aqui. Eu acho que foi uma boa escolha. Eu confio, tá? Eu confio. Eu só assim, nós assistimos o Chelsea há muito tempo, deram 5 anos de contrato para ele, Cris. É para rir? É para rir. É para rir. Será que vai ser o primeiro treinador a cumprir 5 anos de contrato? É isso? Cara, eu tava lendo algumas informações dele. Diz que ele é um cara muito culto, é um cara formado em. Eu não lembro o que que era, mas é um cara que sabe lidar com as pessoas. E ao contrário dos outros técnicos, né, que visam futebol, acho que tirando o Mourinho, que vê um pouco mais o lado paizão, de puxar, eu acho que é um cara para ter continuidade, para de repente ele não vou falar para você que ele vai chegar chegando, né? Um ótimo trazer um time para ele a longo prazo, pelo que eu entendi da filosofia dele. É um cara que vai, eu acho que eu tô tranquilo. Eu não queria o Zidane. Esse eu não queria. Não, não. E não ter nenhuma restrições ao Pochettino. A galera não gosta do Pochettino, Sim, queria o Zidane. Eu já vou na já contramão a aí. contramão, né? Veio o Graham Potter. Fechamos bem. Se pintasse Pochettino, você teria restrição, Cris? Pochettino, sim, teria veio do Tottenham, eu não queria ele, não. Só Eu porque o queria. cara é do Tottenham? É, Porra, vocês é, pegam um ranço, nunca vi isso. É é. louco. No Red Bull, né? No Red Bull Leipzig, Salzburg, Leipzig é o da Alemanha, é o outro. Leipzig é o do Timo Werner. Sim. Aliás, na primeira rodada tomou uma cacetada, hein? Que isso, tomou 4. Que loucura. O Bernardo, né? Que jogou com o Graham Potter no Brighton em 2019-20, né? O lateral Sim. esquerdo. Hoje ele está no Salzburg, está lá na Áustria. Ele joga nas duas laterais, né? Mas no Brighton ele era mais da esquerda. Na esquerda. Brasileiro, esse é um destaque do Red Bull lá. E vamos ver, vamos ver o que esses caras vão. Tem o cara que marcou forte também, é habilidoso, suíço. Marcou o gol contra o Milan. O cara fez 11 jogos nessa temporada, 6 gols. A média não tá ruim, não. Estou dando Tá não. nele. Hein? Se o Leão é o cara para ser observado no Milan, esse Okafor aqui, ó, é o cara que a gente tem que prestar atenção amanhã. Hein? Tem. Olha, o Dalmolin e o Gladys aqui estão numa resenha boa. Cerveja, fumo. Isso aí. Chimarrão, tá certo. Vamos lá. Olha o Tades. O que esperar de um presidente que, em entrevista, disse que na Premier League a de fazer dos times final de temporada com o Norte? Eu não vi isso. Não vi, nem sei o que é, não. 2, eu também não queria o Zizou. Tá certo, e Zidane. Zidane sabe. É engraçado. Só me iludiu com 3 Champions lá do Real Madrid. Lá. Acabou. E nem o Pochettino. Tá certo, já não vem mesmo. O Black vem para o Chelsea nem a pau. Não. Agora ele não Renovou, quer. né? Na época que o Chelsea. Renovou. Na época que o Chelsea queria muito ele, antes de chegar o Kepa, ele esnobou. Né? Então que fique para lá. Se aposente no Atlético de Madrid. Fica lá. Jogadores austríacos nos Blues, ô Cris. Cara, eu fiz uma viagem no tempo. Fui até lá para quando a cota de estrangeiros era pequena e não tem muita história de austríacos no Chelsea, não. Não. Mas nós temos, hein?
Nós temos um jogador austríaco no atual elenco do Chelsea. Tá lembrado quem é, Cris? Ele não joga pela Áustria, mas ele nasceu na Áustria. Ele, Arris- ele não joga pela Áustria, mas nasceu na Áustria. Nasceu na Áustria. Ele defende outra seleção na Europa. Rapaz, cara. Deixa eu lembrar agora quem é. Joga no meio campo. Kovacic, não? Mateo Kovacic. Nascido Caramba, na acertei. cidade de Linz. Na cidade de Linz, na Áustria. Ele tem a dupla nacionalidade, mas ele defende a Croácia. Ele é Croata, né? nascido na Áustria. O Kovacic ele é austríaco. Aí, ó. E teve um outro cara que nunca atuou pelo time profissional, mas ele jogou pelas divisões de base e depois, lá atrás, em 2012, ele foi vendido para o Milan e aí sim, no Milan ele foi atleta profissional, mas não teve muito destaque não. É o Filip Prosenik, meia austríaco, chegou para as divisões de base sub-18 e 19 do Chelsea no Uhum. ano de 2009, ficou de 2009 até 2011. Ele fez 3 jogos e marcou um gol e foi vendido para o Milan em 2012. Esse eu descobri. Agora, o Kovacic, eu sabia disso aqui e tentei procurar outros jogadores austríacos. Não tem muito histórico, não. Não, Pode não tem buscar muito lá não. atrás. Não, difícil, né? O Dalmolin tá Difícil. aí, ó, não tem nome, né? Poucos jogadores austríacos, né, o Austríacos é Dalmolin? pouco, né? Tem muito italiano, tem tcheco, tem dinamarquês, norueguês, mas de resto não tem, não. Eu tava Ricardo procurando, Guimarães. eu tava vendo uma época atrás, né? E o austríaco joga muito Bundesliga, né, cara? Os caras saem de lá e vai jogar muito no campeonato alemão. Não sei Isso, vai se muito, é o vai muito para a idioma ou o Alemanha. que que é, mas tem muito no campeonato alemão, cara. É verdade, isso mesmo. O Ricardo Guimarães aqui, ó. Acredito que quem acabou com o Chelsea a comissão do Turro foi o Lampa levando o auxiliar do Turro, que conhecia tudo no clube. O Lampa levou qual auxiliar? O Lampa levou o Wesley Cole. Explicou. O Anthony Barry não saiu, né? Quer dizer, pode ter saído agora, com a comissão nova chegando, né? Eu não lembro. Fala o nome desse auxiliar aí para nós, ô Ricardo. O Lampa levou muita gente boa do Chelsea pro Everton, incluindo o Wesley Cole. O Wesley Cole, sim. Mas o outro eu não me lembro, não. Ele queria muito o Anthony Barry, mas esse estava no Chelsea. O que acha do futebol do Broha? Luiz. Fala aí, Cris, o que você acha do futebol do Broha? Para mim, tem que ser muito bem cuidado esse moleque. É Assim, né, futuro. cara? Tem que lapidar bastante o menino ainda, né? Tem que colocar ele com um cara que é acostumado a dar melhores condições para ele, para abrir espaço para ele. O legal é que no jogo contra o West Ham ele abriu bastante espaço também, brigou pela bola que saiu um dos gols. Pô, é uma coisa que o Chelsea não tinha tanto, né? Porque mas o menino tem que ser lapidado, né, cara? Ou aproveitar também já dar uma nova cornetada, diz que uma. Eu não lembro onde é que foi que eu li, né? Mas eu li isso realmente, que uma das discussões entre Thomas Tuchel e o Todd Bowley foi essa aí. Ele queria vender o Broha, né? Que apareceu uma proposta de 30 milhões de euros ou de libras, acho que foi do West Ham, e Se é na o Inglaterra, é só em livros. em libras. E ele, pô, É mesmo? vendia ele, trazia o Cristiano Ronaldo e já dava metade do pagamento já do Cristiano Ronaldo, né? Pelo que eu entendi, o Thomas Tuchel não quis liberar, não. Não aceitou o Cristiano Ronaldo. Não Não aceitou. aceitou mesmo. O Dalmolin, mas ó, respondendo ao Luiz aqui, ó, eu gosto do Broha, tem que cuidar muito bem desse garoto. Sim. O Dalmolin falou, não lembro de nenhum, isso mesmo, jogadores austríacos. Ah, é pouco, né, cara? É, aí ele já faz uma piadinha com você aqui. Joe Edwards era bem ativo, é isso aí.
Joe Edwards. Tá? Eu não me lembrava dele aqui, não. Eu só lembrava do Anthony Barry. Mas, bom, agora que mudou a comissão, eu não sei se mudou toda a comissão, né? Vou até dar uma olhada aí. O Anthony Barry é muito bom, né? Agora, se ele quiser falar, não tem o que prenda ele, né? O Turro queria muito. Pode olhar lá, ele sempre está ao lado do Turro. Pois é, vamos ver. Turra já era. Turra soltou comunicado falando que ainda tá igual o Fausto Borges, não engoliu a demissão ainda. Mas vamos lá. Não, Vamos engoliu não. falar de títulos, Cris. Vamos. Chelsea na Champions League. Você lembra quantos títulos o Chelsea tem, né? Quantas Dois. finais disputou, né? Pois é, 11, 12, 20, 21 e vice em 2008. Perdeu Sim. para o Manchester. O Red Bull Salzburg tem um título europeu, Cris. Só que não é pelo time profissional. O título que o Chelsea também tem, só que o Chelsea tem dois e o Salzburg tem um. Imagina o que será, Sub-20? o que é. Diga, repita. Sub-20? Sub-19, UEFA 19. Youth League. Isso. O Young League, né? Salzburg venceu. Youth League, isso aí, a Liga de Jovens, né? A Champions League de Jovens. Sim. O Salzburg venceu a temporada 16-17. Legal. Venceu o Benfica por 2-1. Né? Eu anotei a data aqui, 24 de abril de 17. E tinha um destaque do Benfica naquele jogo, que hoje já é aí badalado jogador de futebol. Um português, João Félix, jogou João esse Félix. Sub-19 Sim. e perdeu a final da Youth League para o Red Bull Salzburg. O Chelsea tem é bicampeão. Ganhou Bicampeão. 14-15, venceu o Shakhtar Donetsk por 3-2. Salve para o Arthur Mariano. Trabalha mais não, meu filho? Vamos lá, ó. Vamos botar fogo naquele trem lá. Chega de descansar, né? Bem que o Arthur, ele está se recuperando de uma queda de bicicleta e amanhã vai ver o Chelsea, mas já está no finalzinho ali do tratamento, já está beleza já. E amanhã ele vai ver o Chelsea. Você viu. Legal, cara. É isso aí, Arthur. Então, o Chelsea ganhou a Youth League de 14-15, venceu o Shakhtar Donetsk por 3-2. E, entre outras coisas, no time tinha Andreas Christensen e Ruben Loftus-Cheek na equipe de 14-15. Em 15-16, o Chelsea foi bicampeão. Venceu o Paris Saint-Germain. E tinha na equipe Tommy Abraham e Fincaio Tomori. O Chelsea venceu por 2-1 a UEFA Youth League. O Salzburg, de 2005, RB Salzburg, tem esse título da UEFA Youth League. Né? E a equipe austríaca, eu peguei ela aqui, a participação, os grupos, né, a campanha delas, pontuação só, nas últimas 3 Champions Leagues. Você acha que teve boa campanha em alguma? Se você puxar pela memória aí. O Salzburg ou o Chelsea? Salzburg. O Chelsea a gente se deu, hein? Estamos aqui para a gente apresentar o adversário da manhã. O Chelsea a gente lembra. A galera lembra. Salzburg não lembro, não. Então vamos lá. Temporada passada, 21-22. Certo. Estava no grupo G, ao lado de Lille, Sevilha e Wolves. Salzburg ficou com 10 e o Wolfsburg 5. Em 2020-21, ficou no grupo do Bayern de Munique, grupo A. Bayern 16 pontos, Atlético de Madrid 9. Quem mandou ficar em segundo aí? Ó. Pegou a gente e se lascou todo nas oitavas. Salzburg ficou em terceiro e foi para a Europa League. Salzburg fez 4 pontos. O Bayern de Munique deitou. Aliás, Bayern hoje fez o serviço bonito contra o Barcelona. Todo castigo para o Barcelona é público. Então, Bayern 16, Atlético 9, Salzburg 4 e Lokomotiv Moscou foi o último. Na temporada 19-20, que foi a que o Paris Saint-Germain foi para a final contra o Bayern, né?
o Salzburg ficou no grupo E e ficou em terceiro, atrás de Liverpool com 13, Napoli com 12, fez 7 pontos, e com o Genk, jogou contra o Genk da Bélgica, com 1 ponto. Então, novamente ficou em terceiro e foi, então, em 19 e 20. Em 20 ficou em terceiro, em 21 ficou em terceiro, e em 22 foi segundo do grupo. Teve o confronto contra o inglês, né, contra o Liverpool, 2 jogos, perdeu os 2. 4-3 no Anfield e perdeu na Red Bull Arena por 2-0. Esse é o confronto do Red Bull Salzburg contra ingleses. E amanhã vai encarar aí mais um inglês, vai encarar o Chelsea. Expectativa para o jogo, Cris, em si. Já falamos do Potter. Agora, postura dos jogadores. O estádio já tá sold out, a atmosfera. Teve essa coisa, né? Morreu a Rainha Elizabeth. Vai ter jogo, não vai ter jogo? O jogo do fim de semana contra o Liverpool já está adiado. Vai cumprir. O jogo da Liga Europa, né? Na quinta-feira aí, o jogo em Londres já está suspenso também. Acho que é um jogo do Arsenal, já está adiado. Chelsea e Salzburg amanhã. Olho no Noah lá, o Okafor lá, e vamos ver o que os caras vão fazer. O que você pensa? O que você espera? Desempenho amanhã? Eu espero vitória. Por mais que eu espere vitória, cara, eu acho que vai ser um jogo bem difícil amanhã. Amanhã tem cara de 1-0 ou 2-1. Também não me surpreende se tiver empate, não me surpreende se tiver segunda derrota seguida, não vou me surpreender. Porque o Salzburg é um time que já joga junto já há um tempo, por mais que perdeu o Haaland. Parece o Santos, todo ano sai alguém de lá, cara, que muda o mundo, nunca vi, cara. Era o Haaland, aí veio mais a ADN, depois veio o outro, né, cara? Então os caras sempre tem bons jogadores, os cara garimpa e garimpa muito bem. É um time que, pô, como você falou, facilita para os caras estar jogando há muito tempo junto e fazer de bode expiatório de treinamento do campeonato austríaco, né, cara? Para valer mesmo o jogo de amanhã. Então, amanhã os caras vai dar tudo, provavelmente vai encardir bastante, vai encardir bem pro Chelsea, cara. Bem pro Chelsea. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, não, cara. Eu acho que vai ser um jogo fácil, não. Eu conto com a postura dos jogadores. Para mim, o Potter amanhã vai na conversa, determinar posicionamento. Com o decorrer da partida, ele vai, o que ele vê, o que ele visualizar, ele vai corrigindo e vai apresentando. Mas amanhã é com os jogadores, cara. É com os jogadores. Olha só, o Luiz perguntou aqui, vamos lá, eu adoro esse tipo de pergunta, que é bem legal registrar. Para vocês, qual o maior ídolo do Chelsea? Para mim, é o Terry. O ídolo do Luiz é o John Terry. Qual o seu grande ídolo, maior ídolo do Chelsea, Cris? Repita para nós. Registra. Drogba! Então é isso aqui, ó. O Luiz, o Terry e o John Terry, o grande ídolo do Chelsea para a maioria das pessoas é esse caboclo aqui. Frank Lampard. Aqui, né? Frank Lampard. Vai ver bem? Dá. Maior artilheiro, 211 gols, ex-treinador, tudo beleza. Frank Lampard, tá aqui. Ídolo máximo. Sim. Agora eu tô com o Cris. Para mim, o maior jogador da história do Chelsea, meu ídolo máximo, é esse caboclo. Didier Drogba. Esse é o cara. Entendeu? Esse cara aqui é sensacional, fora de série. Não adianta, não tem. Para mim, não tem jogador mais importante do que ele na história dele. Pode olhar os números e tudo mais, pelo tempo que esse cara jogou, o que ele fez. Didier Drogba é sensacional demais. Sensacional. O Dalmolin, se você isso, aí o gol aqui, o Dalmolin falou bem. Se você se basear por títulos, foi o Terry. Se basear no mito popular, foi o Osgood. Peter Osgood.
o primeiro rei de Stamford Bridge. Mas, para a galera saber quem foi o Peter Osgood, vai nos Lendas do Chelsea, aqui mesmo no perfil tem texto sobre ele, tem vídeo no Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube. Procura lá que vocês vão te viciar. Peter Osgood, para mim, fora de série, cara. Peter Osgood é bom. As histórias que tem no Peter Osgood, o cara tem 150 gols pelo Chelsea. É muito demais. Fez gol em finais, campeão da Copa da FA Cup em 70, é sensacional. Luiz falou, o Tottenham perdeu pro Sporting. Isso aí, Perdeu. é a cara do Antônio Conte bebendo água depois que tomou um gol lá. O tal do Edwards, lá do Sporting, moleque é liso demais, tá louco, ninguém pegou o cara não. Amanhã 3-0 para variar, né, Dalmolin? O Gladson 4-0, também beleza. Estou ansioso para o jogo de amanhã, Potter é mágico, tá certo, Gladson. 4-0, né? Potter é mágico. Gladson, para de beber, Gladson. Tá assistindo muito. Sai da Netflix, rapaz. Vai estudar, cara. O Potter é mágico. É um jovem mágico. Não tão jovem. Vamos ver se o Potter faz os pontas jogarem. Eu acho que vai rolar. Sterling, aí vai jogar o Havertz, e o Aubameyang tá só que o Aubameyang, quando receber bola, o Aubameyang hoje treinou, tem notícia que ele treinou sem máscara, né? Depois colocou de novo, mas amanhã vai jogar com a máscara. O Aubameyang entrou na área, tá na cara do gol, finaliza meu atacante. Para de querer dar assistência. O Ricardo Guimarães, o ídolo dele é o Lampa. É isso aí. Cara, legal. Esses caras representam demais. Você tá Sim. É louco. Não tem como. É a história de cada um. É porque, Sim. porra, o Didier Drogba, para mim, é um monstro. Mas quando ele jogava, tinha jogo do Chelsea, eu queria saber se ele estava disponível. Quando eu li a escalação e que tinha Didier Drogba, falei, tá garantido. Tá garantido. Sola, isso aí. Super Frank. Acho que, para não dar discussão, os três. Não, esses três são lendas. Mas aí, o maior ídolo, isso aí é uma coisa muito pessoal. Para mim é o Didier Drogba. Sim. Jorginho tem que ser titular amanhã. Eu acho, sem o Kanté e com técnico novo, amanhã é Jorginho. Mas já nós vamos falar aqui, já estamos chegando no final, vamos falar aqui do provável time, vai rolar, vai ficar legal. Terry e Ricardo Carvalho, os paredões do... Você tá louco. Isso aí sim. Isso aí é um paredão. Isso é parede de hidrelétrica. Não passava nada. 15 gols cedidos na temporada assim. Olha o Dalmolin, agradecendo ao Tottenham pela derrota. 109 libras, isso aí. Olha aí. Final da Liberta, coloca para levar umas libras, Dalmolin. Ah, tá. Olha o furacão. Aí, ó. Tá aqui, Gladson. Eu saí antes, mas eu vou apoiar o furacão na Liberta. Alô? É isso. Vamos ver aqui o que os caras estão falando mais. Final da Liberta, coloca o furacão para arrumar mais umas libras, Dalmolin. Salve aí pro Renato Silva. Senac para ele, chegou aqui agora. Cara, torço pro Chelsea desde que o UEA foi para lá. Olha, 2000. Legal, cara. Eu era muito fã do UEA quando era moleque. Eu vi o Jorge UEA jogar aqui em BH na Copa Centenário contra o Galo. Foi 2-2 no Mineirão. O UEA fez os 2 gols. O UEA jogava demais. Caramba. Jorge UEA, liberiano. Hoje ele é presidente da Libéria. Sim. Tem o filho dele. Não sei se ainda está jogando, mas ano passado enfrentou a gente jogando pelo Lille. Aí, o Gatso elogiando aqui, ó. A Taça Libertadores da América. Aí, Gatso. A minha aqui essa aqui vai até 2013 só. Aí vai rolar um 2022 aqui e vai ter Clube Atlético Paranaense. Aí vai ficar bonito. Sou Atlético Paranaense desde criancinha. Agora né? Todo mundo é. É isso aí. Você está aqui, ô Cris? Ídolos notáveis que passaram pelo
Red Bull Leipzig, porque os nossos do Amorim falam um notável aqui agora, sim. Peter Osgood, anteriormente eu citei o Dennis Wise, e temos aqui, falando aqui, DJ Drogba, Ricardo Carvalho, John Frank Terry, esses Lampard. caras são fora de série, Frank Lampard. fora de série. Ô Luiz, para de palhaçada. Olha o que o Luiz falou aí, ó. Penúltimo comentário aí, ó. Fernando Torres. O Cris gosta muito do Fernando Torres, concorda, Cris? De jeito nenhum, cara. O cara não fez gol nem no Corinthians, cara. O cara não fez gol no Corinthians. O cara conseguiu. Se não é o Ivanovic fazer aquele gol lá, não tinha ganhado nem a Liga Europa, cara. Pelo amor de Deus. Os caras inventam uma coisa aí que não tem cabimento. Tá? Com todo respeito, você achou? Beleza, mas pra mim, Fernando Torres não vai, não. Sou mais Morata que Fernando Torres, mais Morata. Tá vendo aí, ô Luiz? O que você fez? Você tirou o Cris do sério. Você tá louco, velho. Você toma essa água que você tá tomando tá com sabor, Luiz. Larga disso, rapaz. Ai. Vou registrar, né, Luiz? Fernando Torres jogou mais que o Drogba no Chelsea. Batshuayi jogou mais que Fernando Torres. Concordo. Você tá de sacanagem comigo. Fernando Torres deve ter jogado mais que o Drogba no Chelsea, ele só foi no treino. Nem no treino, né? Nem no treino. Quebrar no meio, né, cara? Aí. Pra quebrar no meio, cara. Gostando, né, Ricardo? É isso aí. O EA. Não deu. Batshuayi. Aí começou a zoeira. Batshuayi maior que o Drogba. Só se foi em altura. Não. Só se foi em altura. Acho que nem a altura. O Drogba tinha 88, né? E o Batshuayi acho que foi 87. Não, essas zoeiras aí tá beleza. Mano. O rapaz tá doido. Torres e Benítez perderam o Mundial pra bosta do Corinthians. O Torres, porra, o Cássio se consagrou, né? Se consagrou. Estão falando, citando esses ídolos aí, né? O Amorim falou agora, o Torres, Benítez, né? Esses notáveis, esses caras fizeram para registrar a história no Chelsea. No Leipzig, lembra do Oliver Bierhoff, Chris, atacante da Alemanha? Sim. Anos 90. Hoje ele é diretor da seleção alemã. O Bierhoff jogou no Salzburg, né? De 1990 até 1991, 33 jogos e 23 gols. Olha só. Fez bastante gol lá, né? Bastante gol, hein? O Bierhoff tem passagem, entre outros, por Milan, Hamburgo, né? A seleção alemã, disputou a Copa do Mundo, disputou a Euro e tudo mais. Oliver Bierhoff, o que você ia falar aí, Cris? Não, você ia falar que o Bierhoff teve uma passagem boa pela Alemanha, e pela Alemanha não, pela Itália. Mas também, não é querer falar, mas o cara sai de lá e vai disputar o campeonato austríaco, vai fazer gol mesmo, né? Mas foi antes, ele era jovem, foi 1990, 91. Foi bem no começo. O Ricardo falou aqui, o Anel e o Drogba são super amigos do Filipão. São mesmo. Dizem que o Tchek também era muito amigo, mas tá valendo, bala, TV, né? Filipão, que está na final da Copa Libertadores da América. Sim. E vai ser campeão da Libertadores da América, Filipão. É isso aí, tamo junto. Rapaz, vocês têm que celebrar um cara desse. Filipão é fora de série. A gente idolatra muito aí, ó. O Alex Ferguson, que eu gosto pra mim. Porra, Alex Ferguson. Pra mim, é o maior treinador europeu. Ele tá junto com os caras que a gente não via lá. O Rinos Mitchell, sabe? Que mudou o jogo, caras que mudaram o jogo. Então, aqui no Brasil nós temos o Tele Santana, sabe? Esses caras. Tem que colocar o Filipão junto desses caras. O Filipão vai a longevidade, o Filipão ganhou demais. E vai ganhar a Libertadores de novo. Melhor ataque do Chelsea. A melhor dupla de ataque do Chelsea, para mim, foi essa aí, ó. Anelka e Drogba. Concordo. Isso aí. Olha aí.
Musiala? Não conheço, não sei quem é. Ricardo Guimarães. Falar em Itália, hoje faleceu o Silvio, eu vi, Gladys. Silvio Silvio Lancelotti, Lancelotti. gigante que nos ensinou. Cara, o Silvio Lancelotti, sabe, um cara que hoje comenta futebol italiano no estilo do Silvio Lancelotti é o Antero Greco. Repare quando vocês estiverem assistindo Sim. futebol italiano e o Antero Greco estiver nas transmissões, o Antero Greco ele não fala do esquema do 4-3-3, o lateral que é a. Ele conta ali histórias ali do jogo, ambiente, coisa que ele passou. É muito legal. É. Uma coisa periférica. Ele sai muito da tática. Não tinha muita tática com o Silvio Lancelotti. E o Silvio Lancelotti, que era cozinheiro também, né, Gatti? Sim. Morreu o Silvio Lancelotti. Ele lembra muito bem. Nossa, na Band eu crescia. Quem não lembra da voz do Silvio Lancelotti, né, cara? Sim. Uma voz mais Era Silvio baixa. Luiz narrando e o Lancelotti comentando. Não, e ele comentava jogo com o Luciano do Vale também, nos domingos de Sim. manhã. Na Band, sim. Eu gostava do campeonato italiano, pô. Eu adorava. Campeonato Eu era italiano. pequeno e via. Épocas áureas do O Silvio Milan, né? Lancelotti, Milan, Inter. Milan, Nápoles. O Silvio Nápoles. Lancelotti tinha programa na TV de culinária também. Eu lembro, ele era cozinheiro. Bem legal. O Bielsa, eu notei o Erling Haaland, que todo mundo agora conhece, está no Manchester City, todo mundo conheceu ele no Borussia Dortmund, mas olha só no Salzburg, Cris, 2018-19, uma temporada só, tá? Uma temporada e meia, na verdade. Ele saiu na Sim. metade de 19. 27 jogos, Cris, 29 gols. Era fraco o norueguês, né? Tá igual aqui no Manchester City, 10 jogos, 12 gols, acho que é isso. 11 gols. 27 jogos, 29 gols. Impressionante o cara. E o Sadio Mané, hoje no Bayern de Munique, está no Liverpool, Sim. sessão de Verdade, campo. jogou lá, Mané jogou lá. jogou no Antes de ir pro Salzburg. Liverpool. Antes de ir pro Southampton. Isso, de 2012 a 2014. Verdade. 87 jogos e 45 gols, meu caro Cristiano Silva. Vamos lá. Por aqui, o Gatson citou o Lancelotti, vamos lá, né? Será que o Kanté vai embora do Chelsea? Ele ainda não renovou. Eu acho que ele não vai. Ele vai renovar. Mas se ele sair, eu já estou tranquilo. Era um ótimo cozinheiro, vários livros, exatamente. Tem torcedor da Roma, Gio também. E o Léo Bertozzi. Não sei se o Léo Bertozzi é Roma, mas ele é galo. Ele é. O Lancelotti era top mesmo, isso aí. Eu lembro dele na época do italianismo na Band. Isso mesmo, Dalma. A galera hoje está difícil, porque o Lancelotti saiu há muito tempo da ESPN, né, cara? Então, ali, acho que 2008 até 11, 12, acho que era isso. Acho que até entre 2008 e 2011, eu me lembro do Lancelotti nas transmissões pela ESPN. Depois, não mais. Ainda mais, né? Ele, Luciano do Vale, o Flávio Prado, eu não me lembro. Italiano Não, onde? Flávio Prado, o Flávio Prado eu não me lembro, não, Dom. Eu lembro do Flávio Prado só na cultura e agora sim. na Gazeta. Fazendo o Capitão Verde. Na Band eu não lembro do Flávio Prado. Vamos lá, o Cris. Já citei o Kanté e o Mendy fora amanhã. Vamos para o provável time? Pode ser? A gente encerrar essa resenha? Sim. Já deu aqui 1 hora, já passou de 1h20. Tá bem longa aqui já. Mas tá sendo prático. Eu tinha escalado o Mendy, né? Vamos lá. Vai de quê, pô? Aí eu coloquei 3-5-2, tá? Certo. O Potter vai só na ideia e depois ele vê o que ele arruma. Eu coloquei 3-5-2, então eu vou anotar assim. Vou falar, os zagueiros, meio e ataque, tá? Que aí as alas ficam ali junto com os 5 do meio. Sim. Thiago Silva, Koulibaly e Fofana. Acho que ele não vai mexer. Aí Tio, Kovacic, Mount, Havertz e James. Sterling e Aubameyang. Eu tirei daqui o Jorginho.
Jorginho. Coloquei o Kovacic. E o que você acha? Se você desenhar um time aqui, o que Kepa, você pensa? Será que pode rolar o Jorginho fora? Kepa, O Jorginho estava na Ke- coletiva hoje. O Jorginho tava, estava na tava. O coletiva. Jorginho, eu vi ele falando do Jorginho capitão, cara. Eu vi ele falando do Sim, Jorginho capitão. Então, para mim, vai de pois é. Kepa, eu sou mais ousado. Chalobah, Thiago Silva e Koulibaly. Tá, sai O Fofana. Reece James, o Jorginho e vou usar Zacaria Já vai estrear e um cara que Tyrell, estava no banco, e, né? Contra o Zagreb. sim, e Tyrell. Aí depois lá na frente lá, Havertz, Aubameyang e Sterling. O que você mudou aqui, você colocou o Zacaria e colocou o Chalobah. Sim. Não foi fugir muito, não, Chalobah, porque é o que a gente Chalobah ele tem um pode pouco mais falar. de velocidade, né? E ele talvez ele não tenha a saída de bola que tem o Fofana, mas ele já está um pouco mais habituado ali a jogar com o Thiago Silva, um pouco mais ali, tem um pouco mais rápido, um pouco mais alto, né? Ele tem histórico de gols até na Champions mesmo, né? Fez gol contra a Juventus, se não me engano. E, e para quem é supersticioso, né, parece que ele não perde, né? O jogo do Chalobah ou empata ou ganha. O jogo com o Chalobah não perde. E Ah, hoje, então nós precisamos ganhar. O Chalobah que deu uma declaração hoje, né? Como ele chegou os zagueiros novos, ele falou que quanto ao Chelsea, elenco grande, alto nível assim, ele está paciente. sim, Ele vai ter o tempo, ele vai ter a hora dele. É isso mesmo. tá certo. Bom, ele já provou que ele é. É, Então, o Molim falou aqui, ó. Flávio Prado estava na Rádio Bandeirantes na época, fazia um programa domingo à noite, depois do Domingo Esportivo na TV. Ah, época eu sempre conheci o Flávio Prado da Jovem Pan, mano. Então eu sim, não da sabia Jovem que ele Pan. tinha trabalhado. Sim, Chalobah mais alto, aí forçou o Fofaná. Aí forçou. O Fofaná tem 1,90. Não sei qual é o é, tamanho dos caras, não. também não Cris, sei. amanhã, então, tem Chelsea contra Salzburg, beleza? Aí eu peguei os Beleza. jogos anteriores aqui. O Chelsea, ó, derrota para o Southampton 2-1. Depois, vitória 2-1 no West Ham, naquela polêmica do gol. E derrota para o Dinamo Zagreb lá na Croácia semana passada. 1-0. O Salzburg, vitória por 2-0 sobre o Tirol no Campeonato Austríaco, em casa. Empatou com o Milan na Champions League, em casa também, 1-1. E vem de um 3-0 contra o Ried da Liga Austríaca no dia 10, né? Essa semana aí, no domingo. Tá louco, os caras Então, olha só, deitando. duas vitórias e um empate. O Chelsea está vindo aí de 2 derrotas. Um empate. Só que agora mudou tudo, né? Agora mudou o esquema todo. Na verdade, nós estamos indo para um jogo de amanhã sem, Sem assim, saber. de peito aberto, sem saber o que vai acontecer, rapaz. Dá medo. Esse é o Chelsea. Esse é o Chelsea. Esse é o nosso Chelsea. O Gladson mandou um time aqui, ó. Kepa, Koulibaly, Silva, Cucurella, Tio. Cucurella e Tio junto? Vai Cucurella de zagueiro, Gladson? Pode ser. Ele joga também, né? Jorginho, Malt, Reece James, Sterling. Pulisic e Broha? Eu acho que o Broha não vai rolar, não, hein? Acho que não também. Eu acho que Logo vai de cara não. Aubameyang. Acho que começa com o Também. Aubameyang, né, Bom cara? Vai time. começar com o Aubameyang. Vamos ver. Vamos lá, esse é o time do Gats. Ele foi para a Jovem Pan depois. Ah, legal, velho. Legal, Dalmolin. Ele chegou na Jovem Pan em 1990. O Ricardo mandou o time dele aqui, ó. Kepa, Fofana, Thiago, Koulibaly, Tio. James Kovacic, Jorginho e Malt.
Mas peraí, acho que tem time de jogador demais aqui, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não, tá certo. É o 3-5-2 mesmo. Havertz, Sterling, Aubameyang. O meu time é esse aí sem o Jorginho. Né? É isso mesmo, o meu time aqui. O meu time eu tinha colocado coloquei o Kovacic aqui, Mount, Havertz. Só que eu tinha colocado olha, James, Kovacic, Jorginho, Mount. Havertz, Sterling, Aubameyang. Esse time aqui tá foda. Time do Turno. Acho que foi contratado pela Jovem Pan na Copa. Isso aí. O time do Ricardo tem 12. Pois é, isso é que eu estranhei. É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. É por isso. Tem todos os meus. Você colocou um a mais aí, Ricardo. Aí tá igual dar uma ali semana passada. Com 12 ganha. Mas a regra não permite, não. Não permite. Salve, valeu, Gladys. Estamos encerrando aqui, tranquilo. Depois assiste a resenha. Valeu. Show. Lucas Silva chegou aí. Então vamos só dar o serviço, né, Cris? Para a gente encerrar a resenha. Chelsea Salzburg, grupo E da Champions League, segunda rodada, amanhã, 14/9, 6 horas, 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, às 20 horas no Reino Unido. Transmissão, atenção, hein? HBO Max, exclusivo. Exclusivo. Só vai rolar no HBO Max. Não tem TNT, não tem Space, não tem TNT Sport, tem nada. Não. HBO Max é o canal exclusivo. A TNT vai passar Milan e Zagreb. Depois então, PSG Chelsea... e Maccabi Haifa, às 16 horas. Isso. O Chelsea amanhã na HBO Max. O SBT hoje passou Barcelona e Bayern de Munique. E na semana passada passou o jogo do Real Madrid, né? Então, meu amigo, vamos dar moral para quem passa o Chelsea na TV fechada. Esqueçam o Chelsea na TV aberta. Vamos ver. Eu já nem estou esperando o Chelsea Milan para passar na TV aberta. Tá? O próximo jogo do Chelsea vai ser numa terça-feira, o jogo contra o Milan, né? O SBT pode transmite os jogos da terça-feira, né? Vamos ver o que vai dar. Então é isso. 4 horas da tarde, na HBO Max, Chelsea contra Salzburg na rodada 2. O Chelsea perdeu e o Salzburg empatou. Meu palpite para amanhã, 2-0 para o Chelsea. Com dificuldades. Jogo estudado, treinador novo. E o seu palpite, Cris? 1-1. Meu Deus, você quer emoção na primeira fase da Champions? Eu não estou otimista, não. É isso aí. Chegou o Filipão Augusto. Valeu demais para a galera que chegou aí. Continue com a gente aí, ó. Sigam aí o Instagram do Cristiano B. Silva, né? O _ B. Silva. Salve aí para o Ricardo Guimarães, o Lucas. Chegou o Filipão agora, o Dalmolinho, o Black, que já foi. A turma toda que estava aí. Dá aquela moral para o Chelsea Fan BH no Instagram, Twitter e no Facebook. Principalmente aqui o Instagram, que tem os textos. A gente acompanha todo dia, tem alguma coisa. Tira os stories. E principalmente lá o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Se inscrevam lá e vamos apoiar. Vamos lançar uma série falando de treinadores blues aí do Chelsea de todas as épocas, beleza? Valeu, Cris, resenha paga. O senhor salvou a resenha. Show demais. Valeu. Valeu, Cris. Valeu todo mundo. Bandeira azul, ó. Sempre lá no alto. Valeu. Vai, Chelsea. Vitória amanhã. Valeu!